Olá, eu sou o professor Francisco e a nossa aula de hoje será sobre adição com números naturais. Então vai ser adição com números naturais e nós vamos explicar, professor, adição, continha demais. Isso aí, continha demais. Só que a continha demais tem algumas particularidades que a gente precisa aprender para que a gente não errar, para que você possa fazer de maneira correta. Então vamos só entender. Por que a adição? Né? Para que a adição? A adição vai nos levar a fazer cálculos, né, que tenha como função adicionar, ou seja, colocar a mais. Por isso que vocês falam para mim assim, a adição é continha demais, certo? Nos primórdios, lá na antiguidade, antes de existir as operações que nós temos hoje, adição, multiplicação, divisão e subtração. Eu coloquei subtração no final porque eu não gosto muito de subtrair. Tá, beleza, mas vamos lá. Então, subtração, antes de existir essas operações, os primórdios lá nas antiguidades, os homens iam assim, eles iam contar seus animais, iam contar também a sua lavoura, o que eles colhiam, e eles iam colocando pedrinha, algumas pedras. Ia colocando pedra. Aí no final eles tinham que contar todas aquelas pedras. Já pensou se o cara tivesse 2.000 cabeças de gado? Ele ia ter que contar 2.000 pedrinhas. Então agora, na adição, por exemplo, lá sobre cabeça de gado, aí eu tenho um pasto que tem 30, no outro eu tenho 40, no outro eu tenho 100, no outro eu tenho 50. É só pegar os números dos lotes e fazer uma continha, fazer a adição. Só que a nossa adição tem um problema, que às vezes você encontra alguns números que são parcelas diferentes. Agora nós vamos falar agora. Esses números aqui são chamados de parcelas da adição. Então agora nós vamos entender as parcelas da adição. Vocês estão percebendo que aqui nós temos aqui a dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. O que nós já aprendemos lá atrás, os números naturais, as parcelas dos números naturais. Dezena, centena e unidade nós já aprendemos nas aulas passadas. E para você montar essa continha com parcelas diferentes, ou seja, com parcela que tem algarismo diferente, o número de algarismos são diferentes. Olha só, essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui tem 1, 2, 3, 4. Nessas parcelas tem um número de algarismo diferente. Então agora nós vamos montar essa adição dentro dessas parcelas, tá bom? Vamos lá. Olha lá, nós temos aqui 13.764 mais 8.123. Então agora vamos colocar, primeira, 13, não é? Não é 13? Não se lê 13.000? Então o 1, ele vem para cá, ó. Ele é uma dezena de milhar. Olha só, para você vai colocar cada termo em seu devido lugar, para não ficar para ficar mais fácil para você montar a sua adição. Coloquei um sinalzinho de mais. Agora eu vou colocar, olha só, 8.123. Então, 8.000 não é uma unidade de milhar? Então, 8.000. 8 unidades de milhar. Então, eu coloco o 8, o 1, o 2 e o 3. Então, aqui eu tenho 8 unidades de milhar, uma centena, 2 dezenas e 3 unidades. Então, já está montada a nossa conta de adição. Para você nunca errar, você pode fazer dessa forma. Eu gosto de fazer dessa forma, beleza? Então vamos lá. Agora é só fazer a adição. 4 mais 3 é 7. Beleza? 6 mais 2 é 8. 7 mais 1 é 8. 8 mais olha só, 8 unidades de 8, 3
3 unidade de milhar mais 8 unidade de milhar. Vai dar o quê? 11 unidade de milhar. Aí eu subi para cá. Aqui eu tenho uma dezena de milhar mais uma dezena de milhar. Vai dar 2 dezenas de milhar. Porque aqui não tem, só o que subiu para lá. E aí nós chegamos ao nosso resultado. Esse aqui é o resultado, tá? Ou total. Total. Resultado ou total. Beleza? Então aqui nós temos aqui a nossa primeira continha. Então nós temos a nossa primeira resolução. Outra operação que envolve a adição são adição, algarismo, né? Algarismos, adição, algarismos e vocábulos. Ou seja, problemas. Temos que interpretar os probleminhas. Então nós usamos a adição para contagem de objeto, igual o nosso amigo lá da fazenda lá agora está usando, como nós falamos, contar os bois. E também tem alguns problemas, é fácil contar os bois. Eu tenho 20, mais 30, mais 40, mais 50, mais 60, faça a conta. Só que a adição ela também ela nos leva a outros campos do conhecimento, os problemas envolvendo a adição. Olha só, um problema que está no livro do 5º ano aqui é um problema bem bacana, eu achei bem legal. A distância entre Porto Alegre e São Paulo mede 1.109 km. E entre São Paulo e Fortaleza mede cerca de 3.127 km. Qual a medida da distância entre Porto Alegre e Fortaleza passando por São Paulo? Ou seja, esse dia eu estava querendo programar a minha viagem, que agora eu acho que não vai dar para fazer. Eu ia fazer praticamente esse trajeto, só não ia passar em Porto Alegre. Eu calculei de Rolim de Moura até Fortaleza. De Fortaleza eu ia para São Paulo e de São Paulo eu ia retornar para Rolim de Moura. Então eu tive que calcular toda esse trajeto para me saber quanto que eu ia gastar de combustível. Isso é uma adição. O que nós vamos fazer aqui? O que muitas pessoas calculam para quem vai de carro para saber quanto vai gastar de combustível. Então olha só, mas aqui ele está pedindo somente a distância. Então a primeira distância aí, então eu tenho que fazer esse trajeto. Então eu tenho que fazer essa adição, ou seja, eu tenho que adicionar a distância de São Paulo, né? De São Paulo, quantos quilômetros de Porto Alegre a São Paulo e de Porto Alegre a Fortaleza. Então qual é a distância entre São Paulo? Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar só os números, tá bom? Vocês vão vendo as resoluções que o professor está falando. Eu vou colocar só os números porque meu tempo no YouTube é limitado. Então qual é a distância de São Paulo de Porto Alegre a São Paulo? É 1.109. Então eu vou colocar, já vou fazer montado aqui, tá? 1.109. Pode chegar mais próximo, Ângelo, para ficar mais perto. E a distância entre Fortaleza, agora eu vou colocar aqui, ó. Entre Porto Alegre e Fortaleza, a distância é cerca de 3.127. Eu vou colocar aqui. Olha só. 3.127. Eu vou fazer igual eu fiz daquela outra vez. Eu vou tentar fazer aqui, ó, mais rápido pra gente adiantar. Olha aqui que o professor vai fazer a decomposição, pra gente saber do que nós estamos falando. Ó, nós temos aqui unidade de milhar. Eu vou colocar U. Nós temos aqui unidade de milhar, não é? Centena, dezena e unidade. Tá certo? Olha só o que o professor fez aqui. Ó, já decompôs. Uma unidade de milhar, 3 unidades de milhar, uma centena, mais uma centena, uma dezena, 0 dezena, mais 2 dezenas, 9 unidades, mais 7 unidades. Então agora veja como que eu decompus, ficou bem legal. Vou fazer mais um quadradinho aqui
para a gente colocar o resultado desta forma, para ficar mais fácil para vocês. Então agora eu tenho uma unidade mais 7 unidades, dá o quê? 16 unidades? Alguém falou 16? Isso, 16 unidades. Aí era 16. Vejam só que o 6 é unidade. Eu estou subindo a dezena, ó. 16, ó. 16, ó. Dezena, unidade. Então o que eu fiz? Eu vou subir a dezena para casa dela, porque ela não pode ficar aqui no lugar da unidade, certo? Se ela ficar ali, ela fica errada. Por isso que o númerozinho sobe. Sempre é o primeiro número que sobe, tá certo? Porque nesse caso aqui ela era uma dezena, ela não pode subir. Ela não pode ficar nas casas das unidades. Beleza, então eu tenho agora uma dezena mais 2 dezenas. Dá o quê? Alguém me falou 3 dezenas? Isso, 3 dezenas. Agora eu tenho uma centena mais uma centena. Dá 2 centenas. Agora eu tenho uma unidade de milhar mais 4 unidades de milhar. Então, unidade. Que unidade de milhar, professor? É unidade de milhar mesmo. Isso, eu estou... Unidade de milhar. Ó, se eu tenho unidade de milhar, eu posso colocar o pontinho aqui. Como se lê esse número? 4.236. Então é essa a distância de São Paulo, passando por Fortaleza e passando por Porto Alegre. Essa é a distância que o carro vai percorrer. Ou seja, deixa eu ver aqui que é isso mesmo que o professor falou. Qual a distância entre Porto Alegre e Fortaleza passando por São Paulo? Essa é a distância entre Fortaleza, passando por Porto Alegre e por São Paulo. Então esse aqui foi o 4.223. Então, 4.236 quilômetros. Ah, professor, mas pode aparecer alguns outros problemas? Sim, o maior problema que eu estou vendo aqui, por exemplo, lá você vai comprar uma bola. A bola, vou colocar assim, né? Você vai comprar uma bola, a bola custa R$35. Mas você pagou a bola com uma nota de R$50, tá certo? Ô professor, agora sim, esse probleminha aqui ele pode ser de adição ou de subtração, mas você vai cair aqui lá na tarefa de vocês, ou seja, se você tem 30, quanto você vai ter de receber de troco? Essa questão do troco está dando muito problema aí, tá? Então, ou seja, você tem 50 reais, certo? Eu vou colocar aqui 50 reais, eu vou colocar o 50, eu não vou colocar o símbolo do real não, senão vai confundir a cabeça de vocês, eu quase não coloco. Você tem 50 menos 35, tá certo? Eu estou colocando essa aqui porque tem uma similar no livro de vocês. Ou seja, 5 dá para tirar, 0 dá para tirar 5? Não, porque eu tenho 0 unidade, eu tenho 0 unidade, e para tirar 5 unidades, não, eu pego emprestado do meu vizinho aqui, meu vizinho vai ficar valendo 4, deu 10, 10, tira 5, fica 5, e 4, tira 3, fica 1, ou seja, trocou, o seu troco, né? Deixa eu colocar aqui, o troco, mas quando a gente está com pressa a letra fica feia, troco, de quanto foi seu troco? Foi 15, vou colocar aqui embaixo, e o Ângelo vai colocar para vocês, 15 reais, beleza? Falta muito minuto aí, Ângelo! Vamos lá, pessoal, se inscrevam no meu canal. Essa foi a aula de hoje, né? Se vocês se inscreverem, nós vamos melhorando nossas aulas, aumentando nosso tempo aí no YouTube. Mas por hoje é só. Estamos aí. Sugestão de aula, Professor Francisco, Chico TV. Se inscreva no meu canal.